Sejam bem-vindos a um Mais Pod Cris. E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Jefferson, da Risarte Odontologia. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Cris, pelo convite. É uma honra estar aqui junto com você. Obrigada. Doutor, Oi. quero conhecer um pouquinho mais da sua história. Como que o Dr. Jefferson foi ser dentista? Se tornar dentista foi um... Eu sempre tive algo de gostar de pessoas, de me preocupar e querer ajudar de alguma maneira. E quando eu estava, desde pequeno, trabalhando, comecei a trabalhar muito pequeno, e eu gostava, eu olhava, eu nunca tinha ido ao dentista. Nunca entrei numa clínica odontológica. Nossa, E eu olhava, eu achava que devia ser legal ser dentista. eu morria de Então eu medo. imaginava, deve ser legal ser isso aqui. Mas nem medo eu tinha, porque eu não tinha experiência de sentar na cadeira odontológica. Entendi. E aí eu fui chegando a hora de escolher e acabei decidindo por área da saúde, que eu entendi que eu queria, e acabei entrando em odontologia e me apaixonei por isso aí. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Poxa, que bacana. E a Risarte? Como que a Risarte nasceu? A Risarte, ela nasceu porque quando eu terminei, estava na graduação, uma das coisas que eu queria era sempre fazer a clínica particular, trabalhar no particular. Tinha a opção de ir para um mestrado, um doutorado, ir para a área acadêmica, ou então concursado, mas eu sempre tive esse lado de querer empreender na odontologia. Eu entendi que tendo meu próprio consultório seria o caminho, né? E aí eu saí da faculdade sem a gente falar, a gente está desempregado o primeiro dia depois de formado, né? Mas antes de Faculdade terminar as não aulas, diz isso, né? Que a gente não está diz. desempregado. Não te prepara para esse Não, momento. Não não. prepara, Cris. E aí eu tive uma oportunidade, na última semana de aula que eu tive, de cobrir uma dentista, que ela estava de licença médica. Uhum. Então a gente tinha terminado já a graduação, aí eu precisei fazer, inclusive, uma antecipação de colação de grau para ir atender. E foi Nossa, ali que eu comecei a ter essa participação em clínica particular, trabalhar no negócio próprio. Só que isso foi em 2011, comecei em 2011. uhum. Final de 2010, começo de 2011. Mas somente em 2017 nós criamos a Risarte daí. Mas a Risarte, ela veio com um propósito diferente, né? Veio. A Risarte, ela não é só uma clínica odontológica. Eu tô falando porque eu sou paciente de lá, tenho os meus pais, que não tem nem o que dizer, vocês cuidam muito bem. Mas quando a gente entra na Risarte, ela tem algo a mais. Eu não me sinto estando dentro de um consultório, porque eu particularmente, você já sabe, eu morro de medo de dentista. Tenho medo até hoje, continuo. Mas a Risarte, ela tem algo a mais. Ela se preocupa com o paciente, ela enxerga além de um paciente. Estou errada? Não, você está certíssima. Que bom que você tem essa percepção, porque é justamente essa a intenção ao criar a Risarte, né? Nós, a ideia de criar a Risarte foi o seguinte, a gente quando nós trabalhamos na odontologia, qualquer um que presta serviço, na verdade, Uhum. você atrela muito o serviço ao seu nome. Então, logo quando eu me formei, eu sempre tive a ideia de vou fazer o melhor que eu posso para essa pessoa. Ela vai ter, por exemplo, era para fazer uma simples limpeza, eu colocava como na minha cabeça que aquela pessoa ia ter a melhor limpeza da vida dela. Que bacana. Então, eu queria impressionar aquela pessoa pelo que eu estava entregando. Só que eu não tinha nem noção de como precificar, não tinha noção, eu estava Uhum. aprendendo. E aí o trabalho foi dando certo, porque as pessoas começaram a referenciar muito o Dr. Jefferson, né? E aí no começo você fica todo orgulhoso, né? Fica Aham. todo, que legal. Só que eu comecei a perceber que isso aí, ele pode ser um problema, porque as Por quê? pessoas, então, porque as pessoas elas te referenciam e você vai ficando refém do próprio resultado que você cria, porque eles procuram não uma empresa, uma marca, eles procuram a pessoa específica. Uhum. Então, quando eu percebi isso aí, falei, poxa, isso aqui é legal pra caramba. Eu comecei a olhar outros profissionais da área, tanto médicos, dentistas, que têm um nome muito forte, trabalhando até 80 anos de idade. Nossa, Tipo assim, por que eles trabalham tanto? Porque ele acaba ficando refém daquela própria marca que ele criou do próprio nome. que é ele, o consultório é ele. É ele. E aí, se um dia ele precisa fazer uma viagem ou se ausentar por algum problema, o negócio dele tende a ruir.
porque está tudo em cima de uma pessoa e não de uma estrutura. Uhum. E nós partimos para a ideia, aí eu convidei o Edson, conversando com ele, para a gente poder criar uma marca, criar alguma coisa. E aí, essa de criar a Risart, a gente falou, poxa, mas vamos criar, porque tem muitas marcas fortes no mercado, Sim. né? Muitas marcas boas de odontologia. Por que mais uma marca? O que nos diferencia disso que já tem? E aí a gente falou, a gente tem que criar algo com propósito. Então a gente já nasceu com um propósito, com uma ideia de fazer a diferença no mercado odontológico. Então, por este motivo que nós criamos a Risart. Eu vejo a Risart, e aí é meu ponto agora como paciente. Eu vejo um ponto de acolhimento, de empatia com o paciente. Eu não sou só mais uma paciente ali dentro. Agora eu tô falando assim como paciente, eu não sou só mais uma, mas eu sou a paciente, aonde vocês se preocupam com o meu bem-estar, se preocupam com o que eu vou sentir, se preocupam se realmente eu vou estar sendo bem atendida, e o mais importante é resolver o problema. Então, na minha visão, a Risart ela vai além, talvez até do que você imagina. Ela vai além disso. Ela realmente traz aquilo. E dentro da Risart, eu sei que você tem vários programas. Temos. Vários. Um que eu vou tocar no assunto E que aqui já quero deixar registrado o quanto eu sou grata a você e a Risart e ao Dr. Edson, de quando vocês atenderam uma pessoa que não tem nem o que falar. Vocês devolveram um sorriso para uma pessoa que não sorria. Eu acho que isso não tem preço. Por isso que eu falo que a Risart, ela vai além do que vocês realmente acham que vocês têm um propósito, mas ela vai além do propósito de vocês, que talvez nem vocês mesmos imaginam. É legal ver isso, Cris, eu fico muito feliz, porque a gente está atingindo o objetivo que nós estamos proposto a fazer, né? Uma das coisas que, quando a gente olhou para a Risart, falou, poxa, tem muitos diferenciais, o nosso negócio tem muitos diferenciais, e de uma maneira muito autêntica. Nós não ficamos olhando o que os outros fazem para copiar, né? A gente olhou o que a gente olha de necessidade e foi criando, a ponto de um certo dia, nós precisamos fazer uma consultoria, e aí um consultor que já havia atendido mais de 300 empresas, né, que fizeram expansão de negócio e tudo mais, e esse consultor começou, primeiro ele chegou como um padrão, né, a consultoria funciona assim, a expansão é estruturada dessa maneira e tal. Ele falou bastante, a gente parou e falou, peraí, escuta um pouquinho do nosso negócio, para você ver se enquadra dentro disso que você falou. E quando a gente mostrou, ele falou, peraí, vocês vão incomodar bastante o mercado, porque vocês têm bastante diferenciais, que ele foi fazendo perguntas, e todas elas têm, a gente fecha todas as perguntas, a gente, ao longo desses anos, a gente veio pensando muito nisso. Então foi uma coisa muito legal. E nós entendemos uma coisa, que tudo é em torno de pessoas, cliente, a nossa equipe, as pessoas que fazem parte da Risart, inclusive nós chamamos de Risartanos. E aí um dos primeiros passos que nós demos era, peraí, eu preciso entender mais sobre pessoas. Fui lá, fiz formação sobre inteligência emocional, comportamento humano, o que é que motiva as pessoas, o que é que, por exemplo, até assim, você quer reconhecer alguém, você vai lá dar um presente para a pessoa. E às vezes não é isso que vai agradar aquela pessoa. Às né? vezes, para ela, uma palavra vale mais que um presente. Às vezes é uma sentar junto para poder conversar e ela vai dar muito mais valor do que o presente em si. Então a gente começou a entender isso e fazer teste com a nossa equipe. E a gente percebeu que a maioria não é presente. A gente falou, da nossa equipe, a gente olhando, a gente falou, caramba, a gente, se você está dando presente sem levar algo a mais, com um bilhetinho bem feito, para aquela pessoa que gosta de um momento de qualidade, proporcionar um momento de qualidade para ela juntamente com o presente ele não faz muito sentido. Então, assim, a gente começou a entender mais sobre pessoas. Inclusive, nós perdemos pessoas maravilhosas por não conhecer perfil. Sério? Então, a gente olhando, cobrando dela uma coisa que não era para ela. Então, assim, quando você fala sobre isso, a humanização, a solução, tudo isso está nos nossos valores, que são 5. E você falou daqui já 3. E o outro é responsabilidade social. Então, é excelência, né? Foco na solução, transparência
na linguagem que a gente Sim. usa, porque às vezes a gente tende a levar para muito termos técnicos e o paciente ele precisa ouvir o que ele entende. Não só o paciente, o colaborador, todo mundo. É humanização e responsabilidade social. E responsabilidade social, que é o ponto que você falou ali, que eu me lembro como se fosse hoje, né? O dia que você chegou em mim, contou a Aham. história dessa pessoa e você extremamente assim, poxa, eu preciso fazer algo por essa pessoa. Sim. E o dia que ela foi na clínica foi fantástico, porque ela chorou. Ela chorou porque era um sonho dela de poder entrar numa clínica particular e fazer um tratamento. E ela nunca imaginou que poderia fazer isso. Ela disse que ela nunca se imaginou entrar numa clínica daquela. É, E ainda mais ter um tratamento do que ela teve. Olha, chega a me dar exatamente. até. E assim, é tão legal, porque a gratidão das pessoas, né? Essa pessoa mesmo, quando chegou uma época de Páscoa, ela foi lá, ela não tinha nem dinheiro para comprar o passe para vir fazer tratamento. Assim, tamanha escassez que ela vivia. Aham. Mas chegou numa época que era uma época de Páscoa lá, ela levou um chocolatinho para cada um da clínica. A gente olhou aquilo ali e ficou, gente do céu, olha isso. Por quê? Para uma pessoa que tem dificuldade de comprar um passe de ônibus, ela ir lá e comprar um Um chocolatinho para cada chocolate. pessoa ali, tipo, cara, a gente acha que ganha muito mais do que a pessoa, sabe? A gratidão, né? A gratidão. E eu vejo mais do que isso, você devolver, eu falo que é dignidade para a pessoa. O sorriso, né, o rosto, ele é o cartão postal de todo mundo. E se você não está feliz com isso, você acaba, na verdade, você vai se diminuindo, você vai se diminuindo, e quando você vê, é onde entra em depressão e entra em tudo. Isso nós estamos falando de um programa, Ah, mas eu sei que você tem você tem vários, mas eu sei que você tem um que você consegue estender isso para empresas, que vai além. Eu falo assim que o valor não é que é irrisório, mas é um valor tão pequeno que você consegue atender pessoas que talvez ela não conseguiria entrar na clínica, e não é na sua clínica, ou seja, em qualquer outra clínica. Vamos falar um exatamente. pouquinho desse programa que eu acho que é muito interessante. Tem antes assim, até de falar sobre isso, uma coisa que eu tenho o meu lado cristão, assim, muito espiritualizado mesmo, assim, de sempre buscar direcionamento. E um dia eu tive um direcionamento de tudo que você for fazer, você nunca esqueça do pobre. Aquilo ali me marcou. E eu fiquei muito, poxa, se eu quero alguma coisa que Deus realmente olha e aprova o seu caminho, e ele diz para nunca esquecer do pobre, como que eu faço isso? Porque eu sou um ser humano, então a chance de eu esquecer do pobre é fácil. Sim, Às vezes você está ali na correria, e aí nós trouxemos essa parte de responsabilidade social para fazer parte dos nossos valores. Assim a gente não vai esquecer. Então tudo que a gente faz, a gente procura levar para pessoas que não têm condições. E esse programa que você falou, ele também tem um lado social, nossa, porque que daí bacana. quando a gente faz essa parceria com a empresa, essa parceria, ela não pode ser confundida com plano odontológico ou convênio odontológico. Aham. Ele é um programa da Risart para que nós possamos atender os colaboradores e toda a equipe dessa empresa, E vamos deixar claro que ele é um programa da da Risart. Risart, Ele não tem exclusivo da nada, Risart. exclusivo Risart, até para a gente deixar bem claro Isso. aqui, não tem nada a ver com qualquer outra Não, empresa, outro é consultório. para ser atendido nas clínicas da Risart. Mas é uma maneira da gente dar uma acessibilidade para a empresa, para a gente cuidar desses colaboradores das empresas. E quando esses colaboradores eles vêm para a clínica, a empresa pode indicar uma pessoa carente para nós cuidarmos. Aí a empresa olha na comunidade, na sociedade, quem ela quer ajudar, indica para a gente e nós cuidamos dessas pessoas Então quer também. dizer que através da empresa fechar uma parceria, fechar o plano, esse plano para os colaboradores, vocês ainda conseguem atender uma pessoa pela Pela- obra social. Exatamente, exatamente. Poxa. Então isso aí e isso é para mostrar que quando a gente tem boa intenção, a gente consegue transformar vidas, né? Esse plano para empresas, qualquer empresa? Existe, eu acho que se eu não me engano, existe um teto, alguma coisa assim, não existe? É, Mínimo, na verdade, né? é, na verdade, assim, qualquer empresa pode, né? O mínimo são 10 colaboradores. Porém, se a empresa tem menos de 10 colaboradores, é possível ela entrar também, tá? Mas ela vai pagar um ticket como se tivesse 10 colaboradores. Ela pode daí colocar
familiar, colocar mais pessoas para inteirar essas 10 pessoas, não tem problema. Tá? Mas então acabamos que, por exemplo, hoje nós temos empresa que chegou lá, tinha 3 colaboradores, mas eles queriam muito o nosso programa empresarial. Uhum. E aí falamos, então você vai pagar como se tivesse 10, mas você pode colocar 10 pessoas. O que essa pessoa fez? Ele pegou, né, eles saíram, eles conhecendo pessoas que eles queriam ajudar, colocaram dentro desse programa, então acabou sendo também um jeito de abençoar a vida de outras pessoas também. Nossa, que bacana. Nós não precisamos falar de valores, porque isso é particular, cada empresa tem um jeito. Mas esse plano, quem paga é a empresa ou é o colaborador? Normalmente as empresas pagam, porque é um valor muito baixo. Então, Entendi. normalmente as empresas falam, não, isso aqui eu vou dar como benefício para os meus colaboradores. Isso aqui é para eles terem um tratamento particular, né? Então, por isso que difere muito de plano e convênio. É o mesmo tratamento. Que nós não atendemos hoje nenhum tipo de plano nem convênio, é somente tratamento particular. Se ele chegar através do programa Risarte Empresarial, ou se ele chegar pelo particular, é exatamente o mesmo tratamento, os mesmos profissionais. O que difere são os benefícios, as vantagens que tem por estar dentro do programa, Poxa, que que são bacana. bastante grandes. E eu sei que dentro do programa ele abrange bastante coisa, né, doutor? Sim, todos os tratamentos que a clínica oferece está dentro do programa. Ele tem consultas, né? Tem Consulta. várias, tem radiografia. Eu sei que tem Tem. várias coisas ali que dentro daquele valor já tá, a não ser que seja algo incluso. extra, né? E que aí Exatamente. precisa de algo diferenciado, mas se não, se for coisas do dia a dia Sim. ali, ele já engloba tudo isso, né? Engloba. E o funcionário, ele consegue colocar dependentes através desse plano de empresa? Consegue. Ele pode colocar, e também temos, quanto maior é a família, mais barato fica para ele colocando mais gente. Então, através do plano, se a empresa aderir a esse plano da Risarte, o funcionário ele pode colocar pai, mãe, esposo, filho? Pode sim. Porque o objetivo é expandir para que possamos atender a família inteira, né? Nossa clínica, ela tem o caráter familiar. Geralmente, a gente não atende uma única pessoa. Geralmente, a gente atende várias pessoas da mesma família. É verdade. Né? É verdade. Minha mãe vai lá, meu pai vai lá, minha mãe fala assim, seu pai ficou lá conversando um tempão. Não tem como não, porque fazendo até uma menção, eu falo assim, as pessoas que trabalham com você, realmente é isso. Todos ali, sem exceção, todos recebem a todos os pacientes muito bem, todos acolhem, é isso a palavra, acolhimento. Não tem como não se sentir acolhido quando você entra ali. É realmente isso. E eu lembro que eu recomendei bastante minha mãe para você, ainda falei, toma conta dela. E ela tá muito feliz, ainda bem. Vamos falar um pouquinho mais da Risarte. Eu sei que a Risarte, ela não é só Londrina. Uhum. A Risarte, ela tem fora de Londrina. E ela tem um outro programa para empresários ou para as pessoas que querem ter um investimento diferenciado do que já tem atualmente. Sim. Bom, hoje nós estamos em Cambé e Londrina, né, onde nós estamos com as nossas clínicas. Nós já tivemos clínica em Baiti e Curiúva, que é muito longe, né? Entendi. Só que antes da gente decidir realmente para essa expansão da Risarte, então nós tínhamos clínicas lá também. Mas logisticamente, para a gente não estava fazendo sentido. A gente estava correndo muito, andando muito tempo de estrada, e nós decidimos focar Era vocês Cambé e que cuidavam tudo? Nossa. Nossa. Não, isso aí foi incrível, porque o dia que um dia eu liguei pro Edson, eu estava extremamente indignado. Eu falei, olha só, Edson, nós fomos formados para ser dentista, correto? Para dentista, ele precisa de um único lugar para atender. Nós estamos atendendo em 4 lugares que nós estávamos atendendo, fazendo gestão, aquele monte de coisa. Eu falei, olha, a gente vai ter que decidir. Ou a gente é dentista ou a gente vai para a expansão. Nossa, né? Que Porque decisão. É pesado, é muito pesado. Eu imagino. Ainda mais você gosta de fazer aquilo. E aí foi algumas decisões fortes que nós tivemos que fazer na nossa trajetória aí. Mas assim, Cris, a gente tem esse projeto de expansão, né? O nosso objetivo é atingir pessoas que queiram conhecer
novas oportunidades de negócio dentro da odontologia, inclusive. Né, que odontologia, toda a área de serviço, se ele é bem estruturado, ele tende a ter um retorno bem interessante. A odontologia é um mercado que cresce muito. Que interessante. Né? Não à toa que hoje tem muitos profissionais sendo formados no mercado. Porque realmente é um mercado muito forte, muito bom. Nós temos uma odontologia no Brasil que ela é conhecida internacionalmente. Caramba. A gente tem uma reputação muito grande, muito forte com a nossa odontologia no Brasil. E quando a gente olha para esse cenário, a Risarte ela enquadra muito bem. Para quem quer pegar um negócio estruturado, um modelo de negócio muito bem definido, com diferenciais. Né? Hoje, quando a gente olha para todo o mercado de redes de odontologia, a gente olha para a Risarte e a gente fala, poxa, se alguém quer encontrar uma opção, uma alternativa diferente, a Risarte é a melhor que ele vai encontrar. Poxa, eu preciso ser formada em odontologia para ter uma franquia da Risarte? Não precisa, mas você vai precisar, sim, no seu quadro societário de ter um dentista. Assim, né? Eu não posso mexer no dente de ninguém. Não vai dar muito certo eu mexer com aqueles aparelhinhos lá, não vai dar muito certo. Esse plano que você fala da expansão da Risarte, ele nasceu de qual necessidade? Quando a gente olhou para a marca, né, e nós percebemos que a gente tínhamos muitos diferenciais e passando por diversas consultorias, mentorias e tudo que a gente foi passando, e as pessoas indicando, esse negócio aqui, isso aqui vale ouro, esse negócio, é muito bom, é muito legal, acho que mais pessoas têm que se beneficiar disso. Se você colocar para o mercado, vir para dentro da Risarte, ver essa oportunidade, vai ser muito bom para os dois lados. Então, quando a gente entendeu isso, a gente foi bastante relutante para essa expansão que não fosse nossas próprias unidades. E aí, muita gente olhando e falando, olha, oferece para as pessoas isso aqui. Tanto que a gente já passaram várias pessoas querendo ter uma unidade Risarte, mas nós não estávamos preparados para essas unidades, para abrir a unidade. E agora a gente está estruturado para poder realmente fazer essa expansão. Eu acredito que vocês devem fazer uma seleção, não é qualquer um que vai chegar lá, vai falar, eu quero uma franquia da Risarte e vocês vão abrir. Eu acredito que deve ter alguns requisitos ali. E vocês ajudam a montar a equipe. Muitas das franquias que a gente vê vamos falar em McDonald's, Burger King, essas franquias, elas já vêm definidas, né? Já vem um layout, já vem pronto, já como é que tem que ser, já tem que ter um estudo de mercado, onde colocar, como colocar. E a Risarte? Sim, a gente também dá todo esse suporte, desde pré-inauguração, escolha de ponto, pré-inauguração, toda a implantação pré-operacional, aí após a operação, a gente tem um programa de 12 meses de um acompanhamento muito em cima dessa nova unidade, para que esteja dentro dos padrões da Risarte. Aí depois entram outros programas para o segundo e terceiro ano, então nós temos isso. E nós, assim, é interessante testar, porque nem tudo são flores, né? Nós já fizemos tentativas lá atrás que a gente recuou. Por quê? O que você falou assim, na seleção do próprio franqueado, do próprio dono da unidade, tem que estar muito alinhado com os valores, com a cultura da Risarte, mentalidade de entender que ele tem um negócio e esse negócio ele precisa trabalhar dentro dos moldes que nós já validamos. Né? Então, assim, nós já conversamos com pessoas atrás que recuamos, sabe? Poxa, interessante. Então, assim, isso aqui é um momento que exige muita atenção dos dois lados, muita dedicação, né? Muito empenho para que aquilo ali aconteça. Para que realmente vá adiante, né? Exatamente. Eu imagino que ter uma franquia é o seu nome. Exatamente. É o seu e do Dr. Edson que está à frente. Apesar de ter a marca Risarte, mas por trás existem dois grandes dentistas que estão ali por trás assinando essa marca. Então, realmente, vocês têm que ter todo o cuidado para colocar as pessoas ali. E hoje a equipe da Risarte, ela é formada como? Hoje... Que eu sei que você não trabalha mais, né? Você agora tá de folga, você não trabalha mais, você já se deu de presente ano sabático, brincadeira, você não trabalha mais. Vamos sonhar, Jefferson.
Na verdade, hoje, assim, Cris, nós temos uma equipe que é maravilhosa, né? De pessoas que chegaram para somar com a gente e cada um tem os seus papéis ali dentro da Exarte. Então, nós temos, por exemplo, hoje embaixadores, né, que Ah, ajudam a que gente legal. a levar a nossa cultura adiante, né? Então, hoje, nossa primeira embaixadora foi a Érica, que é uma... Ai, coitada da Érica. É, e ela pega isso aqui com muito afinco mesmo, sabe? Para pegar e quando chega um colaborador novo, fazer um onboarding, ajudar nessa parte. Nós temos, por exemplo, hoje dentro das nossas clínicas, coordenador clínico. Coordenador clínico é o principal responsável para tudo que aconteça na parte clínica mesmo, né, Uhum. do paciente. Qualquer questão ali para ele olhar, inclusive a qualidade do que os outros dentistas estão fazendo. Então, assim, hoje a gente está com uma estrutura bem organizada, sabe? Um cronograma bem organizado, para que nós possamos realmente expandir e entregar a melhor solução possível. A gente olha aqui assim, ó, o paciente, ela é a estrela maior disso Sim. aqui. Ele é o paciente que nós chamamos de cliente, Uhum. muito como cliente. Porque o termo paciente ele já ficou meio que obsoleto. Ninguém hoje é mais paciente para aquilo que se você não entregar a solução dele da maneira correta. Interessante. Ele vai te cobrar quando ele precisa cobrar numa questão de compra e venda, como De você estar cliente, entregando realmente um produto. exatamente. Então, para que tenha isso aqui, então você é minha cliente, então vamos entregar o melhor possível, né? Então, o que a gente faz? Então, nós temos hoje pessoas que vão ficar olhando, coletando esses relatos desses clientes Desses para a gente clientes. poder realmente sempre poder estar corrigindo rota, melhorando o tempo inteiro, né? Eu acho que não existe negócio pronto, né? Não, Todo concordo. negócio está em constante mudança e evolução, né? Eu até falo o seguinte, o elogio ele é muito bom, ele aquece o coração ali e tal, mas você tem que ouvir, ai, que legal, internaliza aquilo ali e depois vamos para frente, porque a crítica, né, que você recebe, né, a reclamação que você recebe é isso que faz você realmente evoluir, É né? porque a gente está muito acostumado a receber elogios, né? É, Não é? E é eu tô verdade. falando por mim também. A gente é Uhum, muito acostumado. Na verdade, nós somos treinados. Eu falo que nós somos treinados para receber elogios. Mas quando vem uma crítica, que eu falo assim, que se for aquela. Não sei se existe crítica construtiva, doutor. eu acho que sim, Quando né? Quando bem depende, dada, né? né? Mas aí vamos pegar a crítica construtiva. Quando Aham, vem algo, eu falo assim, que você sabe que é de pessoas que realmente querem ver você prosperar. Prosperar no sentido de ver você realmente grande, uhum. de você crescer na profissão. Você fica meio assim, né? Poxa, por que que essa pessoa tá falando isso pra mim enquanto o outro lá tá só me elogiando? Então, é bem isso que você colocou. As críticas bem colocadas, e eu falo e bem faladas, porque existe maneira de falar tudo, né? Eu posso falar que eu não gosto de algo seu, mas existe meio de eu dizer que algo não ficou bom pra mim. Pensou, eu chego lá e falo lá na recepção com a Erika, é o seguinte, olha, não entro mais nesse lugar, não foi mais o pé aqui. Imagina, não é? É É diferente de eu verdade, chegar e falar, ô, Érica, olha, eu fiquei meio assim, não é? Então, assim, eu verdade. falo que existem maneiras, e aí realmente onde a gente cresce, onde realmente a gente consegue ver o que nós podemos melhorar e evoluir. Eu também, eu acho que assim, toda profissão você tem que estar em constante evolução. Se você parar, se você tivesse parado quando você se formou, a Risarte hoje ela estaria aqui? Ah, nem, não. Você seria o empresário que você é hoje? Porque, assim, uma coisa é o Jefferson, que é odontologia, que é dentista. Outra coisa é o Jefferson empresário. São duas Exatamente, coisas bem diferentes. Como que esses dois se conversam? exatamente. Eu acho que uma questão em relação à crítica ali, existe a crítica maldosa mesmo. Que a Existe, pessoa ela verdade. vai olhar para querer machucar outra pessoa, mas não para ajudar ela a enxergar alguma coisa. Isso existe e sempre vai existir, mas não é essa também que pode te parar, né? Você tem que olhar e falar, acredita no propósito, acredita no projeto, no objetivo e vai, né? Bem isso. E o que você falou é interessante, Cris, porque você também trabalha com serviço, né? Sim, Que nossa, é inclusive maravilhoso, viu? obrigada. Até esses dias aí nós tivemos visita, né? Que você foi apresentando ali algumas coisas Ai, que foi foi muito um legal. prazer. A sua atenção foi surreal, foi muito legal. A Obrigada. gente se sentiu muito bem com aquilo.
Mas isso aí é o quê? A tua característica, a tua humanização. Você realmente se envolve naquele momento que a gente fica muito à vontade. Muito legal, Fico legal. feliz de ouvir isso. Obrigada, foi um prazer. É um projeto aí que eu fiquei muito feliz de ter startado com vocês. E foi De muito legal. verdade, foi fantástico. Mas me fale como você consegue separar o Jefferson empresário e o Jefferson dentista. Eu falei brincando que você não trabalha, é tudo brincadeira. Brincadeira com fundo de verdade. A gente vai lá, cadê o doutor Jefferson? Não, ele não fica mais aqui. Ô, gente, mas como assim essa cadeira vazia aqui? Como assim ele não fica mais aqui? Hoje você está numa outra área da Risarte. Eu tô brincando, eu sei que você ainda atende, é tudo uma brincadeira, inclusive você já atendeu minha mãe. Uhum. Mas você hoje está mais focado numa outra área. Como que você consegue separar essas duas? Como que é dentro de você? Porque eu sei que você tem uma paixão enorme pelo que você faz. Sim. Assim, ó, eu estou focado agora na expansão, né? Expansão da Risarte, expansão da família. Então, tudo isso aí. Verdade, tem nenenzinho novo. Então, a gente está muito nessa fase de expandir mesmo, né? Então, assim, na verdade, eu atendo ainda com horário bem reduzido, mas eu Uhum. atendo porque eu amo atender. Assim, quem é dentista e gosta do que faz, eu tô falando dentista porque é minha Sim, a área, sua né? área. Obviamente. Sim. Sabe o quanto que é prazeroso fazer aquilo ali, né? Então, hoje eu atendo pouco, mas a maior parte do tempo que eu fico é no escritório, são reuniões, né? Definindo muita coisa que a gente precisa fazer. E a gente só entende mesmo a dimensão de estudo é quando entra de cabeça mesmo nesse processo de expansão. Nós entramos nesse processo, eu fiz essa transição em 2024. Nossa. Então foi muito recente, inclusive, mas para mudar ali, deixa eu ver, 14 anos de dentista clínico, para isso é uma mudança que você tem que forçar bastante, tem que buscar muito conhecimento, muita mentoria, muita gente boa que tem que estar por perto para te orientar, né, para mostrar caminhos. Então, assim, tem sido anos assim de muita intensidade de aprendizado. Eu imagino. Quer dizer, eu imagino e não imagino. Porque eu fico imaginando você só dentro do escritório e ao mesmo tempo imaginando você deixando de fazer aquilo, porque a gente vê que você fala com muito amor daquilo que você faz. Então, assim, eu imagino e não imagino, tá? Mas eu sei que a Risarte, ela tem um propósito muito grande. É algo bem maior mesmo. E vocês têm vários tratamentos. Uhum. Vamos falar um pouquinho aqui dos tratamentos, porque eu acho interessante. Talvez a gente fale em Risarte, as pessoas pensam mais no tratamento básico, mas vocês têm tratamentos. É, quando a pessoa ela entra dentro da jornada de um tratamento odontológico, ela vai ser dividido, são 6 etapas que tem a metodologia, mas quando entra a fase de todo o tratamento, ele vai passar por diagnóstico, planejamento, e depois começa a fase de função. Função, tudo que possa trazer uma doença para a pessoa. Por exemplo, uma cárie, uma infecção, dor, tudo está ligado à questão de saúde, né, da pessoa, do paciente, do cliente. Problema na gengiva, sangramento gengival. Então, tudo a gente trata nessa fase de saúde. Então, todos os procedimentos que estão envolvidos para a saúde nós realizamos dentro da clínica, para Uhum, deixar a sua boca saudável. uhum. O segundo passo é função. A gente tem os dentes Como na assim, boca, função? porque ele tem uma função ali dentro. Por exemplo, que seja uma fonética, que seja a principal dela é a mastigação. Então vamos pensar, função de mastigar. Se está faltando algum dente, algum elemento, a sua função ela não está da maneira correta, né? Não Tá com está problema. satisfatória, está com Aham. problema. Se seus dentes estão muito tortos, não estão encaixando corretamente, a função também não vai executar da maneira correta. Imagina uma engrenagem, se ela não encaixa certinho, ela vai pegando, batendo aqueles dentinhos da engrenagem de maneira errada, vai quebrar em algum momento. É Mas é questão onde de traz um tempo. monte de problema também, né? E aí, ao longo do tempo, o problema vai aparecendo, Porque né? o dente, e aí nós já vamos continuar nisso, mas o dente, muitas pessoas acham que, é só uma cárie, tá tortinho aqui, faltou um dente ali, mas o dente, eu falo que a boca, meu Deus, ele causa vários problemas. Às vezes muitas pessoas têm dor de cabeça,
Tem. Tem dores ou até no maxilar, dores em região da bochecha, porque acha que algum tipo, eu vou falar que nem igual os avós falavam, é muito vento, Tem muito é vento, friagem, é a friagem. friagem, mas não é a friagem. Tô errado. Até dor de ouvido, não vem também às vezes do dor do dente? Vem, com certeza. A articulação está muito próxima ao ouvido e às vezes o não encaixe correto dos dentes acaba prejudicando a articulação. Olha, Então, é tudo interligado. tudo em liga, Tudo né? interligado. Mas pode continuar, doutor, eu te cortei. Não, foi muito bem. Aí você estava que falando colocou. das 6, né? Mas aí, assim, ó, a gente passa da saúde. Então, colocar aparelho, colocar implante, colocar prótese, tudo isso nós fazemos dentro da clínica. Colocar implante, se perdeu todos os dentes. O primeiro passo é devolver função. E a estética vai ser a consequência. Num caso, quem perdeu vários dentes. Primeiro, porque não adianta estar bonito se não funciona. Sim. Eu tenho um dente aqui só para ficar bonito, mas eu não mastigo, não. A pessoa não vai ficar feliz. Né? Não dá para comer nada, só para beber água. É verdade. Por exemplo, tem relatos que chegam para a gente dentro da clínica de pessoas que... um dia nós atendemos uma mulher lá, uma senhora, ela falou, hoje eu não saio mais com meu marido nos eventos. Falou, sabe por que eu não saio? Eu gosto muito de sair com ele. Mas quando eu saio, eu sei que vai ter, por exemplo, um jantar, alguma coisa, eu sei que eu não vou conseguir comer. Poxa, e aí eu fico isso. muito triste e com vergonha dos meus dentes. Primeiro que eu tenho vergonha de sorrir e a hora de comer eu não vou conseguir comer, então eu prefiro nem sair. Você olha e a gente olha, poxa, quem não tem esse problema não imagina o que as pessoas passam. Então, gente... E é extremamente, a gente fala, poxa, então assim, ó, se for depender da gente, você vai voltar a sair com o seu marido sim. Porque vamos encontrar o que for preciso, mas o seu caso vai ser resolvido. Né? E assim, porque passa a virar uma missão, né? Qual que é a missão? Fazer ela realmente voltar. É uma pessoa alegre para conversar. Só que daí fica retraída. Porque daí, por último, o que entrega? É a estética, né? Que daí, se tá com uma boca saudável, tá funcionando bem, aí você pode deixar o dente mais lindo do mundo, que ele vai permanecer e vai funcionar bem. Aí a pessoa fica feliz. Poxa, que bacana. Só que tudo isso nós estamos falando, só que a Risarte, ela vai além disso, né? A gente está falando, as pessoas talvez possam ouvir e falar, nossa, meu orçamento vai ficar enorme. Só que não é assim que funciona ali, né, doutor? Por isso que eu falo que é diferenciado. É diferenciado, não é assim que funciona ali na Risarte. Exatamente. Porque, por exemplo, se a pessoa chega geralmente na clínica por 2 motivos. Ou ele tá com dor de dente, para quem não tá acompanhando o dentista. Não vou falar nada. Ou ele vai por estética. Um dos 2 motivos, que são o que eles encontram ali dentro, que acaba chegando pra gente. Então vamos pensar, quem chega na estética, normalmente ele vai chegar querendo ou fazer um clareamento, ou querendo fazer faceta de porcelana ou de resina, que a gente faz tudo lá na clínica. Vocês fazem também? Fazemos reabilitação estética, né? Poxa. Harmonização orofacial, é completo, né? A gente atende de ponta a ponta ali. E aí, Cris, o que acontece? Quando essa pessoa chega, a gente precisa orientar. Então, se não está saudável, eu não vou te entregar estética até deixar saudável e funcional para entregar estética. Qualquer tratamento correto, ele vai passar por todas essas etapas. Mas aí, aquele diferencial, a gente divide tudo isso aqui por etapas. Então, você vai gastar X para fazer saúde. Depois entra na função, você gasta Y para função. E aí, quando chega na estética, fica somente a parte realmente da estética. Então, eu acho isso muito bacana, porque às vezes, e eu vou falar antigamente, né? Que eu já fui em outros dentistas, quando era menor, né? Menor, mais nova, menor não, mais nova. Não que eu não seja, né? Mas que eu era mais nova. Você chegava ao dentista e aí ele te passa uma listona. Uma lista de tudo que você tem que fazer. De tudo que você precisa fazer. Ele não te dá a opção de fazer aquilo ali por etapas. E vocês têm isso. De fazer tudo por etapa. Eu não preciso fazer tudo de uma vez. Exatamente. E eu tô falando eu mesma, né? Eu cheguei lá por uma dor. Realmente não tenho nem o que dizer. Você que me atendeu, então você trabalha, Jefferson. De vez em quando. Você me atendeu, então assim, eu cheguei por uma dor, eu realmente já fazia tempo que não ia ao dentista, cheguei por uma dor e foi montado realmente um plano de primeiro sanar aquela dor.
para depois ir para uma outra parte. E isso é muito interessante. É isso que eu acho que as pessoas precisam entender da Risarte, o diferencial. O mais importante é que vocês não estão ali para vender. A venda é consequência. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Vocês não estão ali para vender, mas vocês estão ali para trazer algo para a solução da minha dor. Exatamente. Tô errado? Não, perfeito. E assim, Cris, é legal isso aí, porque quando a gente faz essa por etapas, a gente acaba colocando, e esse é o objetivo mesmo. Por exemplo, assim, eu te atendo numa primeira etapa. Você só continua para a próxima etapa se você está contente com os profissionais, com a clínica, com o que a gente entregou na etapa anterior. Senão você nem continua com a gente. Uhum. Então a gente passa tipo o bastão pro nosso cliente e fala assim, olha, a gente tem que merecer que você esteja junto com a gente, entendeu? Então, porque ele só vai aprovando as próximas etapas se a gente está fazendo um bom trabalho nas etapas Não, anteriores. isso é fantástico, não tem nem o que dizer. Ter conhecido a Risarte, ter conhecido vocês, foi algo assim fantástico, porque realmente você vê um outro lado da odontologia. Que até então eu conhecia o lado que é da dor, que eu já relatei para você, eu sofri bastante, não foi pouco, eu sofri bastante com dente, com dentista, fizeram bastante coisas erradas. Então, assim, para mim, dentista era sinônimo de dor. Eu falei isso pra você. Sim. Ir ao dentista, o simples fato de estar ali dentro, sério, já me dá um negócio. Eu até brinco com a Erika, eu pisava ali dentro, já me dava um comichão, um disparo o coração. E quando você senta na cadeira, é totalmente. Eu tô falando porque quando eu sentei, eu tava apreensiva. Olhei pra você, olhei pra doutora Gleice. Falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui agora? Mas, aliás, foi melhor do que eu esperava. Isso é importante. Porque vocês estão preocupados com esse atendimento, de deixar realmente o paciente, o cliente, tranquilo de que vocês sabem o que vocês estão fazendo. E o mais importante, que você e o Edson conseguem passar isso para a equipe. Porque vocês são 2. Vocês precisam ter braços para poder atender, senão vocês não conseguem crescer. O importante é que vocês conseguem passar isso. A gente é uma luta, assim, todos os dias a gente fazendo esse trabalho aí para mostrar qual é a nossa cultura, qual é o nosso valor, qual que é o nosso propósito. Então a gente trabalha muito para que isso aí, né, a gente cada vez mais vai replicando essa ideia, né? Para que a Risarte realmente alcance o que precisa alcançar. Exatamente. Qual que é o sonho do Jefferson com a Risarte? Com a Risarte? Com a Risarte, mas eu digo, você tem... Não, com a Risarte por quem vai envolver, Sim. porque o seu coração está ali. Eu vivo aquilo ali todos os dias, né? Eu quero que realmente a gente consiga mostrar, não só para Londrina, para o Paraná, mas para o Brasil inteiro, o que é a Risarte. A gente mostrar que é possível fazer diferente. E não só possível fazer diferente, sem inventar a roda, mas fazendo a diferença na vida das pessoas. Inclusive daquelas que não têm a oportunidade de estar sentado junto com a gente, né? Para a gente dando oportunidade para aqueles que não teriam essa oportunidade. A franquia você consegue expandir ela para outros estados, então? Sim. A gente tá... Nosso objetivo primário é Londrina, Cambé, nossa região aqui norte do Paraná. E depois a gente vai expandindo para o resto do Paraná e Brasil. Na franquia, vocês vão ter o mesmo modelo que tem na Risarte Matriz, de todos os programas? Sim. E aí, incluindo, eu tô falando incluindo a parte social, porque eu entendo que a franquia, ela é uma franquia da Risarte, mas necessariamente a pessoa ela tem que aderir aos programas que a Risarte tem, de social, de tudo que com os empresários, com as empresas, tudo isso? Sim, porque faz parte do nosso valor, né? Se uma pessoa falar, não, eu não gosto disso aí, eu não sou adepto, então não serve para estar junto com a gente na Risarte. E a gente tem um projeto para transformar todo esse projeto em Instituto Risarte. Nossa! Aí onde a gente tanto capacita mais pessoas ali dentro, enquanto atende muito mais pessoas daí da comunidade. Olha, eu já tenho uma ideia para você. Ah, Você já pensou ter um ônibus da Risarte? olha, essa é uma excelente ideia, Cris. Já pensou? Um odontomóvel, né? Isso, porque ó, existe um projeto, e aí é da Igreja Quadrangular, chama Projeto Lucas.
que é onde eles levam odontologia para as classes, se eu não estou errada, é o projeto Lucas mesmo, que Margarida é com as mulheres. Eles levam a odontologia para as pessoas carentes mesmo, pessoas que necessitam. É um ônibus que anda o Brasil inteiro. Você já imaginou ter um ônibus da Risarte na parte social andando o Brasil inteiro fazendo Nossa, a maravilhoso. obra social? A gente já pensou dentro do programa empresarial para levar essa van, esse ônibus lá na empresa para atender o colaborador, entendeu? Interessante Mas isso. isso aí a gente pode jogar para atender as pessoas carentes nas comunidades, né? Onde tem as pessoas que precisam. Super legal. Interessante uma van dentro de uma empresa. Sim. Então, essa é o que está dentro do nosso projeto, né? Com o tempo, daí ter essa van que chega até lá na empresa para o colaborador não precisar sair lá de dentro, né? Aí ele não tem que se deslocar, vocês conseguem Exatamente. atender, claro, ali com os dias já pré-agendados que a van vai estar ali para poder atender, vocês conseguem fazer esse atendimento. Olha que interessante. Exatamente. Tá aí uma outra parte da Risarte que pode É, virar franquia. é, E por que não? Pode virar exatamente. negócio. Pode virar negócio. Gostei, gostei, gostei. Pra gente já caminhar aqui pro final, o que o Jefferson acha daqui a um tempo, esse ramo? O que vai Do ramo odontológico? acontecer? Porque a gente vê cada vez mais e mais o mundo tá acelerado. Eu vejo na minha profissão coisas que antes a gente achava que nunca iria fazer, hoje nós fazemos, que é assinar a escritura online. O cliente está lá no Japão, eu estou assinando a escritura aqui, ele nem vê o imóvel, ele não vê o imóvel, ele nem. E a odontologia? Eu vejo o seguinte, Cris. Quem dormir no ponto vai ser atropelado. Isso é Com fato. certeza. Porque é tudo muito rápido. A gente tinha uma odontologia lá atrás, onde o dentista bom, o médico bom era o bravo. Aquele que dava bronca às pessoas. Aquele lá é bom, porque tinha uma postura muito forte. Hoje não, as pessoas querem experiência, tem informação e tudo mais. Mudou todo o cenário. Antigamente, dentista montava o que eles chamavam de gabinetezinho odontológico e comprava fazenda. Hoje não é realidade. Só que hoje ela está muito mais interessante, a odontologia, com muito mais possibilidades. A pessoa precisa enxergar o que está acontecendo, o que está rolando, se adequar ao mercado. E eu vejo assim um futuro muito promissor, muito bom, né, para aqueles que entendam a realidade do mercado. Não só na odontologia, Em né, em tudo. tudo. Você entender das ferramentas que existem para ela trabalhar ao seu favor. Então, Na eu verdade, enxergo dessa aquele maneira. que não se reciclar, não é nem todo ano, É. todos os dias, ele vai ficar para trás. Consequentemente, ele vai ficar obsoleto e, consequentemente, é fadado a ter que fechar as portas. E é o bem que você colocou, isso não é só odontologia, isso é qualquer área, qualquer uma. Você falou, é muito interessante que médico bravo que era médico bom antigamente, né? E aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu no nascimento do meu filho, quando foi pro meu filho nascer, meu médico olhou para mim e falou assim para mim: "Você quer médico para você ou médico para o seu filho?" Ó, eu falei para ele: "Uai, doutor, eu quero médico para o meu filho". Então, e aí quando eu vi aquele senhor de quase 80 anos, eu falei: "Meu Deus do céu, o que que vai acontecer com o meu filho?". Mas eu tenho uma gratidão pela vida dele, porque ele falou um dia assim pra mim: "Deixa eu te dizer uma coisa, Cris, o seu filho, ele só vai crescer se você deixar ele crescer. Então você para de arrumar coisa para o seu filho tá ótimo. O seu problema de cabeça, o problema tá na tua cabeça e não nele". Então assim, é interessante também, porque ele realmente ele foi médico do meu filho. E eu lembro que ele falou muitas coisas pra mim que eu saí brava com ele uma vez do consultório, minha mãe saiu Falava brava. na cara mesmo. Não, ele acabou comigo no consultório, eu saí de lá péssima, mas aquilo me fez refletir, foi aonde eu entendi muitas coisas. O Miguel, ele nunca foi uma criança de ficar doente. Nunca foi uma criança de ficar doente, porque eu entendi e se eu tivesse ouvido um pouquinho mais ele, um pouquinho mais minha mãe, meu filho ainda, porque muitas coisas que o meu filho tem foi coisas que eu criei nele.
né? Não pode isso, não pode aquilo. E ele falava, para, deixa o menino. Eu falava assim, doutor, ele não dorme. Ah, ele não dorme porque ele não quer perder você de vista? Já falei pra você. Era assim. Então, assim, tem os prós e os contras, né? Ele realmente era um médico mais velho. Não sei se hoje ainda tá vivo, mas foi um médico realmente para a atualidade, quando o Miguel nasceu, o Miguel tem 13 anos, então há 13 anos atrás, ele era muito à frente de Olha aí, todos. Ele era muito à frente de todos. Uma frase que te representa uma frase. é: Ah, Cris, eu acho que, não sei se é uma frase, mas é mais um mantra, assim, que eu acho que eu levo no dia a dia, que eu acho que você tendo o seu objetivo, onde você queira correr atrás, o importante é nunca desistir. Você corre atrás, acredita. As pessoas vão falar bem, vão falar mal, o que for, mas acredita nos seus princípios, nos seus valores e no propósito que você está seguindo, que no final tudo se encaixa. Eu é acredito isso. verdade. Eu também acredito. Você falou, né, da fé, e eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. E nada na minha vida, para mim, não existe acaso, mas existe Deus acima de tudo. Existe um propósito que é muito maior do que eu e você. É aquilo que ele quer e não é aquilo que nós queremos. Então, eu creio nisso. Eu creio que não, nós estarmos aqui é porque era para algo muito maior. Com E eu certeza. fiquei muito feliz de te receber aqui e falar um pouquinho mais do que a Risarte, porque eu tenho uma grande admiração pela sua pessoa, pela sua família, pelo Edson e pela Risarte, pelo trabalho que vocês desenvolvem. E não é só um trabalho pensando em vocês, mas é um trabalho pensando num bem maior, comunitário, na verdade. E eu acho que isso para empresas que realmente pensam nos colaboradores, eu acho esse programa de vocês fantástico. Então eu acho assim que a Risarte, ela tem algo muito mais do que nós mesmos podemos imaginar. É algo que a gente talvez não consiga transcrever em palavras, tá? Mas é algo que realmente faz sentido e faz sentido as empresas conhecerem esse programa que vocês têm, porque eu tenho certeza que os colaboradores vão trabalhar muito mais felizes. Essa é a intenção. E tudo que nós criamos é pensando a gente no outro lado. Se faria sentido pra gente se fosse a gente do outro lado. Então, é feito para realmente fazer sentido para as pessoas e transformar a vida delas. Esse é o objetivo. Muito obrigada. De nada, Cris. Obrigado eu por ter convidado. Fiquei muito feliz e honrado por estar aqui junto com você. Eu agradeço a disponibilidade, eu sei que a sua agenda, né, a gente brincou aqui, mas eu sei que é bem corrida. Agradeço, e como eu disse, eu queria trazer um pouquinho mais do que a Risarte, que a Risarte ela é além daquilo que a gente vê, além de placas, além de nome. Ela existe programas, ela existe ali pessoas que estão realmente para ajudar pessoas e que faz sentido para as outras pessoas. Obrigada pela disponibilidade. Nada, Será Cris. sempre um prazer imenso te receber aqui. Obrigado. Obrigado eu. Deus abençoe Obrigada. você. Amém. Você também. Gente, encerramos por aqui mais um Pod Cris. Espero vocês. Até a próxima.